Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos reunidos para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. E eu queria te convidar, se você pode, para abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo de número 1. E nós vamos fazer a leitura dos versos 15 a 17. Carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo de número 1, versículos 15 a 17 é o texto que nos cabe nessa manhã. Palavra do Senhor, queridos, na carta de Paulo aos Colossenses, no primeiro capítulo, dos versículos 15 a 17, nos diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor nessa manhã. Obrigado a Deus porque o Senhor fala conosco e nós podemos ouvir a Tua voz. Não só podemos ouvir, mas podemos por ela ser transformados, porque o poder do Senhor também atua na Sua palavra. Por isso, Deus fala conosco nessa manhã, ministra profunda e poderosamente ao nosso coração, de modo que nós possamos sair daqui plenamente transformados pela Tua palavra e pela ação do Teu Espírito nas nossas vidas. Ministra de graça, fala conosco, nós desejamos ouvir a voz do Senhor, e nós pedimos isso, e também te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto muito mais tradicional do que o normal, por causa de uma certa música, não é verdade? De uma certa banda presbiteriana, inclusive, traz para nós algumas reflexões muito importantes. Essas reflexões tratam apenas do caráter de Cristo. A partir do momento em que nós olhamos para esse texto, o que nós conseguimos perceber é que esse texto fala para nós, demonstra para nós e levanta, traz à nossa memória especificações do caráter de Cristo, do Cristo que nós amamos, do Cristo que nós adoramos. E algumas coisas que esse texto traz para nós fazem também referência a coisas que nós mesmos vivemos. Há coisas que nós muitas vezes olhamos e vivemos de uma maneira tão humana, tão comum, que muitas vezes nós nos perdemos nessas coisas comuns e deixamos de celebrar e de viver o caráter de Cristo nessas três coisas que eu quero compartilhar com os irmãos hoje de manhã. E a primeira dessas coisas é justamente o versículo de número 15, onde fala que o Senhor Jesus, o Cristo adorado, é a imagem do Deus invisível. E aqui, eu queria trazer para você pensar, se o Senhor Jesus é a imagem de Deus para nós, como é que você tem lidado com a sua imagem? Como é que nós, seres humanos, lidamos com a imagem no nosso dia a dia? Seja com a nossa, ou seja com tantas outras imagens que aparecem na nossa visão todos os dias. Mais ainda, como é que nós lidamos com a nossa identidade? Porque na realidade é isso que o texto está falando. Não é apenas uma questão de imagem física, mas é a imagem do caráter de Deus estabelecida em Cristo que nós podemos olhar. Quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos para Deus. Não é apenas uma figura humana, não é apenas uma imagem a ser contemplada, mas o texto está falando da identidade, do caráter de Cristo. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos refletir também como que tem sido a nossa própria identidade, como que é o nosso relacionamento com a nossa identidade. Haja visto que o Senhor Jesus é a identidade de Deus, é a forma como nós podemos olhar para Deus. Nós então podemos também contemplar a partir de Cristo a nossa própria identidade.
Se nós estamos em Cristo, se nós cremos em Jesus, nós temos a nossa identidade transformada. Nós somos, desde a nossa essência, transformados por Cristo. Não é possível, irmãos, que alguém realmente se converta ou seja convertido e esta pessoa não tenha a sua identidade transformada, porque a nossa identidade não é transformada por causa das nossas ações, nem tampouco por causa das nossas palavras ou aptidões, ou por qualquer outro motivo ou força humana. Mas a nossa identidade, ela é simplesmente transformada porque nós estamos nos relacionando com Cristo. Porque nós nos relacionamos com Cristo, nós então somos transformados. E a partir do momento que nós somos transformados, essa transformação não vem do modo que a gente gostaria que ela viesse. Ela também não vem por causa da força humana, mas ela vem simplesmente por causa de Cristo. É o caráter de Cristo que nos transforma. Estar com Cristo muda completamente quem nós somos. Muda a nossa identidade, a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar e a nossa forma de agir. Muda, inclusive, a nossa forma de ser. Pode mudar até mesmo a nossa personalidade. E muitas vezes nós estamos dependentes de tantas coisas ao longo da nossa vida, e nós simplesmente falamos, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu sou isso, ou eu sou aquilo, quando na realidade nós nos esquecemos de que nós somos filhos de Deus. E quando nós somos filhos de Deus, significa que o nosso caráter, que a nossa personalidade, o nosso ser foi completamente transformado por causa da imagem do Deus invisível. Mas em segundo lugar, o texto também fala para nós sobre o caráter de Cristo com relação aos poderes. E nós reparamos aí que Cristo criou todos os poderes. Tudo está sujeito à mão e ao poder de Cristo. E aqui eu quero ser bem direto com os irmãos, pensando no sentido de como nós nos relacionamos com o poder. Você já reparou? Você já fez essa pergunta para si mesmo? Como é que você se relaciona com o poder, com a autoridade ou com as autoridades? Como você se relaciona com aquilo que é poderoso? Há uma série de televisão, um pouco antiga agora, que já na primeira cena dela, aparece um homem fazendo um certo discurso, e um discurso para os telespectadores, né? Não é uma imagem de discurso, mas ele discursa para quem está assistindo. E aí ele faz uma reflexão muito interessante. O que é melhor? Ter dinheiro ou ter poder? E a reflexão que ele chega é que é melhor ter poder. E muitas vezes nós olhamos para o poder como se ele fosse algo intrínseco nas nossas vidas, como se ele fosse algo definitivo nas nossas vidas, e nós nos esquecemos muitas vezes de que o poder que nós muitas vezes até adoramos, bajulamos, ou até mesmo reverenciamos, ou até mesmo buscamos, não é absolutamente nada se comparado com o poder de Cristo. Esse poder de autoridades, os reis, os principados, as potestades, os governos humanos, não são nada senão levantados ou rebaixados por causa do poder de Cristo. É Deus quem estabelece os governos e é Deus que tira os governantes de lá. E muitas vezes nós olhamos com muito mais carinho, com muito mais empatia, com muito mais profundidade, com muito mais devoção e com muito mais amor para os governantes humanos do que para o Rei de todo o universo. Mas eu lembro aos irmãos que o presidente da República Federativa do Brasil não está à nossa disposição. Nem mesmo os vereadores desta nossa cidade estão à nossa disposição. Mas se agora você dobrar o seu joelho, você estará diante do Rei do Universo. Se você não dobrar o seu joelho, você está diante do Rei do Universo.
independente do que você faça, independente de quem você é, independente do que você tenha, ou dos seus bens materiais, ou das suas habilidades, ou do seu conhecimento, você está na presença do Rei do Universo. E muitas vezes nós negligenciamos este reinado de Cristo e nós submetemos o nosso coração a reis humanos. Nós submetemos ao nosso coração a autoridades humanas e damos muito mais valor para aquilo que elas fazem ou para aquilo que elas falam e muito menos valor para a palavra de Deus. Nós muitas vezes damos muito mais ênfase à Constituição, às leis do Brasil e nos esquecemos da Constituição do Reino, que é a palavra de Deus. Muitas vezes nós valorizamos muito mais a democracia, nos esquecemos de que nós vivemos debaixo do reinado de Cristo. Nós muitas vezes valorizamos os nossos políticos, que muitas vezes não fazem absolutamente nada por nós, ou muito pouco, em detrimento do Rei do Universo, que simplesmente trouxe você à vida. E muitas vezes, irmãos, nosso relacionamento com o poder, ele é um relacionamento caído, porque é um relacionamento que leva o nosso coração a buscar poder, a buscar autoridade, a buscar fama, a buscar glória, quando nós nos esquecemos que que está à nossa disposição todo o poder, porque nós simplesmente temos um relacionamento com Cristo. E em terceiro lugar, uma das grandes lutas que nós enfrentamos hoje, como sociedade, como seres humanos, como humanidade, é a realidade do pertencimento. E nós passamos a nossa vida inteira buscando pertencimento, primeiro da família, depois na escola, depois de vários grupinhos, depois na igreja ou em áreas da sociedade. Nós estamos o tempo todo buscando pertencimento, buscando refazer, reconstruir a nossa identidade. E muitas vezes, ou para não dizer todas, mas muitas vezes nós nos esquecemos de que nós já pertencemos a Cristo. De que nós estamos muito bem protegidos, muito bem guardados e muito bem estabelecidos nas mãos de Cristo. Nos esquecendo completamente de que Cristo pode mudar a nossa realidade, de que Cristo pode nos salvar, de que Cristo tem um reino preparado para nós, de que nós pertencemos a um povo eterno, santo, separado para Deus, e nós simplesmente ficamos buscando pertencimentos humanos limitados, quando nós já pertencemos ao Senhor. Algumas pessoas, irmãos, constroem as suas identidades em tantas coisas, seja no poder, seja na glória, na fama, seja no dinheiro, seja nas muitas habilidades, seja no muito conhecimento, nos muitos bens materiais, seja em outras áreas. Algumas pessoas tentam construir a sua identidade, o seu pertencimento na alegria, no contentamento, na satisfação humana. Outras tentam até mesmo construir, ou nem tentam, mas chegaram à conclusão de que construíram a sua própria identidade, o seu pertencimento nas coisas humanas mais tristes, na tristeza, no luto, na angústia, no sofrimento, na dor, na saudade, na solidão, quando se esqueceram de que nós devemos construir o nosso pertencimento nas mãos do Salvador. Todas essas coisas, irmãos, são colocadas diante de nós porque elas são o caráter de Cristo. Cristo tem todo o poder para reconstruir a sua imagem e a sua identidade. Cristo tem todo o poder para que você não dependa de nenhum rei humano. E Cristo tem todo o poder para fazer com que você pare de procurar pertencimento em qualquer outro lugar que não seja nos braços dele. Pois afinal de contas, o Espírito Santo de Deus é o nosso Consolador. É em Deus que nós devemos buscar todo refúgio. É em Deus que nós devemos buscar o pertencimento. É em Deus que nós buscamos o poder. E é em Deus que temos toda a nossa vida transformada e, portanto, segura para sempre. Amém? Que Deus assim nos abençoe.
e continue falando ao nosso coração. Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas e por aquilo que o Senhor ainda fará. Nós te louvamos, Deus, porque a nossa identidade está segura em Ti, porque em Ti nós temos à disposição todo o Teu poder e porque nós pertencemos única e exclusivamente ao Senhor. Nos faz, portanto, enxergar essas três realidades e que essas realidades, ao olhar para o Teu caráter, sejam completamente transformadas nas nossas vidas. E tem misericórdia de nós, quando nós construímos a nossa identidade longe do Senhor, quando nós construímos o poder, ou buscamos o poder que não seja o Teu, e quando nós buscamos pertencimento em outras coisas, e nos esquecemos de que os braços do Senhor estão totalmente à nossa disposição. Cuida do nosso coração, fala conosco, ministra de graça nas nossas vidas, e nos ajuda a perceber essa realidade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.